Mais uma vez, com alegria, nós vamos nos reencontrando para o nosso momento de preleção, onde nós juntos vamos ouvir sobre o Evangelho, meditar nas palavras que Emmanuel nos traz, para que tenhamos a confiança e a perseverança necessárias nos dias de hoje. Ainda de forma virtual, pelas necessidades que temos, mas mais juntos do que nunca, porque estamos praticamente todos os dias unidos pelo trabalho das preleções, do Evangelho no lar, e assim desta forma podemos manter essa conexão que nos alimenta e nos fortalece no nosso dia a dia. Então, assim, juntos nós vamos buscando perceber a presença do nosso anjo guardião, o amigo e companheiro que se faz presente nesse instante para acompanhar conosco essa tarefa. Agradecidos por esta grande oportunidade, nós vamos juntos sentindo a presença doce de Maria de Nazaré. Aquela irmã que nos abraça, que nos fortalece, que está conosco em todos os instantes e que acalma os nossos corações, que nos tranquiliza diante das dificuldades que vivemos, que nos enche de esperança, de perseverança, fortalece nossa fé, a nossa confiança em Deus, para que nos mantenhamos sadios de corpo e de mente. Abraçados a ela, nós vamos à presença de Jesus, o nosso irmão maior, que sempre tem para conosco um olhar carinhoso e fraterno. O seu olhar nos dá ainda mais confiança no dia de amanhã, porque sabemos, temos Ele conosco, nos orientando, nos amparando e nos encaminhando. E é assim que nós pedimos a Ele que nos leve à presença de Deus, o Criador de todos nós. Plenos de amor, conscientes de que somos essência divina, de que somos semelhança desse Pai, nós agradecemos a Ele as oportunidades que temos, agradecemos a Ele o nosso dia a dia, os aprendizados que fazemos, as experiências que temos vivido, que nos têm enriquecido, a presença da família, dos amigos, daqueles todos que amamos perto de nós. E desta forma nós vamos nos dirigindo a Ele com a prece que Jesus nos ensinou e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que assim seja. E é assim que diante de Deus, diante de Jesus, felizes pela oportunidade do reencontro, que nós vamos então iniciando o nosso momento de reflexão pela preleção, com a lição desta semana, que é a lição de número 80, do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Opiniões. É uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 26. E ele diz assim: Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Esta é uma fala que vai nos tocar profundamente. E Emmanuel nos explica. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer inestimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes, como a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem, da verdade, será compreendido apenas em tempo adequado.
pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Para Caifás, todavia, ele era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Essa lição, ela nos lembra de que é fato que cada um de nós tem opinião diversa sobre os mais diversos assuntos, assim como temos também sobre as pessoas e as pessoas sobre nós. Ele diz que é uma completa loucura acreditar que vamos ter aprovação geral, ou seja, que vamos ter aprovação de todas as pessoas que conhecemos a respeito das coisas que fazemos, né? Seja o que for que nós estejamos fazendo. Então, muitas vezes nós queremos que todos aprovem tudo o que acontece e que eles tenham opiniões boas a nosso respeito. Lucas nos lembra de que esta passagem ela faz parte do Sermão do Monte, que é a fala de Jesus, onde ele dá caminhos para que nós possamos viver todos os dias cada vez melhor. Já ouvimos falar que se nós seguíssemos o Sermão do Monte, não seriam necessárias as leis, que essas leis que constam no sermão são leis divinas e que se seguíssemos uma a uma, nós seríamos capazes de gerenciar a nossa vida de uma maneira mais correta e uma maneira mais próxima daquilo que Deus espera de cada um de nós. Jesus dizia aos discípulos: ai de vós, que todos falem bem de vocês. Ou seja, cada um de nós tem em seu ponto algo a ser observado. As pessoas, às vezes, são enganadas pelos falsos profetas. E Jesus estava alertando justamente disso. Cuidado, muitas vezes, com os falsos elogios, né? Com as falsas palavras ou com aqueles que mostram um céu azul quando, na verdade, ele está cinzento. Então, muitas pessoas existem na nossa vida que nós podemos recorrer a ela quando precisamos. Mas ele também nos alerta da necessidade que nós temos de nos guiarmos pela nossa própria consciência. Ou seja, se estamos ligados a Deus, se somos intuídos, somos inspirados para que tenhamos uma boa condução de vida. Né? A respeito daquilo tudo que a gente sabe de nós mesmos, fica mais simples nós entendermos o que é certo, o que não é certo, o que é melhor e o que não é. Né? Ainda temos uma grande necessidade de ter o aplauso de todos. E Jesus nos diz que um plano como esse, de agradar a todos, com certeza vai nos levar a um sentimento que não vai ser muito saudável. Seremos compreendidos completamente no tempo adequado, justamente por aquelas pessoas que nos aceitam como nós somos, que nos entendem como nós somos, e vão ver muito mais do que as nossas palavras, os nossos atos, ou seja, quem nós somos muitas vezes vai ser medido pelo trabalho que fazemos, né, pelo tipo de atividade que nós estamos exercitando. Então, Jesus mesmo não foi uma unanimidade. Houve antipatias para com ele. Ele foi amado pelos simples, pelos ignorantes, mas na religião, muitos daqueles que eram sábios eram contrários a ele. Né? Mas o tempo trouxe os esclarecimentos necessários. E Jesus ainda nos faz mais um alerta. Se você faz alguma coisa, consciente de que está fazendo do seu coração, se a consciência lhe aprova, cumpra o teu dever e caminha. É a reflexão que ele pede que nós façamos.
Então, os amigos sempre vão falar bem de nós. Dificilmente eles vão nos colocar alguma coisa que não seja adequada. Mas nós precisamos sempre estar nos analisando, nos observando e ouvindo o que os outros estão nos dizendo. Porque pode ser que em algum ponto da fala deles eles tenham razão. Então, o nosso ouvido atento aos elogios, mas também às orientações, que muitas vezes não são críticas, são apenas observações a respeito de algo que falamos ou fizemos. E que muitas vezes, ao conciliar esta audição, nós conseguimos perceber que podemos sim corrigir e que temos algo a melhorar. Isso vai fazer parte desse nosso processo enquanto estamos aqui nesse exercício de vida, né? Então ele diz assim: cumpre o teu dever e caminha. Então que cada um de nós possa, dentro do seu próprio coração, fazer as suas análises a respeito da sua própria conduta, que esteja observando a si mesmo antes de pensar em observar o outro, né? Porque o nosso olhar, se ele estiver manso e doce, ele vai estar para conosco e para com o outro também. É um exercício muito bom de ser feito. E que o que interessa, na verdade, é que estejamos sempre fazendo algo edificante. Se a nossa consciência estiver nos aprovando todos os dias, nós estaremos em paz. E vamos lembrar Santo Agostinho, que ele diz lá para nós no Evangelho de que todas as noites ele se recolhia e fazia a sua prece e procurava examinar o que ele fez durante o dia. Se tinha feito alguma coisa que não era adequada, que merecia um olhar ou um conserto, para que ele tivesse então no dia seguinte essa oportunidade. É algo que é bom exercitar, né? Todos os dias, se pudermos examinar o nosso dia inteiro como foi, e se pudermos observar o que podemos fazer melhor amanhã, por que não? Isso será muito bom para nós e para aqueles que estão perto de nós, né? Existe uma fala também que atribuem a um escritor francês chamado Voltaire, onde ele diz assim: posso não concordar com o que diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então essa frase, ela é muito citada e ela faz com que a gente entenda a respeito das opiniões alheias. Ou seja, as pessoas não podem ter plena certeza de que em todos os assuntos elas podem opinar e elas podem ter opiniões sobre, né? Porque muitas vezes ele pode se tornar intolerante se ele não acatar a opinião do outro. E aí nós vamos estar na contramão do que o Evangelho nos pede, né? Uma pesquisa feita por um instituto chamado Avon divulgou que 32% daqueles que são os brasileiros acreditam que não vale a pena conversar com pessoas que têm visões diferentes. Na Índia e na África do Sul, as pessoas são mais fechadas do que os brasileiros, mas em outros países, como Argentina, Chile, México, as pessoas estão dispostas a conversar com os outros que têm opiniões diferentes. Então, o que nós vemos? Que o sentido da frase do Voltaire é muito profundo, porque ele descreve nas entrelinhas um sentimento que deveria caminhar conosco, humanidade, durante todo o tempo. O que está escrito diz muito sobre o ser humano, e o que temos visto hoje no mundo ainda é falta de compaixão e falta de entendimento com relação à opinião contrária. Que nós possamos, então, nos observar. Quando nós não acatamos a opinião do outro, qual seria a razão? É porque o que o outro fala tem razão? Ou porque eu quero fazer valer a minha vontade? É um grande exercício. Então, que estejamos atentos às nossas opiniões e que possamos ter em mente que as opiniões também podem ser modificadas de acordo com o nosso entendimento da nossa vivência e com os aprendizados que vamos fazendo no nosso dia a dia. E vamos então assim agradecendo a oportunidade e ligados mais uma vez aos amigos que nos acompanham na tarefa de preleção, nós vamos unir os nossos corações e vibrar pelo bem, pela paz, por todos aqueles que sofrem. Vibramos por todos aqueles irmãos que nesse momento encontram-se acamados pelas mais diferentes enfermidades. Vibramos por todos aqueles que atuam no cuidado com a saúde. Que possam ser fortalecidos
no seu trabalho, na sua vontade. Vibramos pelos lares da terra, rogando ao Pai que lá haja entendimento e que através do amor as pessoas possam se compreender melhor, entendendo que o lar é um santuário onde nós estamos no esforço para a renovação cristã. Vibramos por todos aqueles que estão próximos a nós, necessitados de uma vibração amorosa, por aqueles que passam no nosso pensamento e que sabemos necessitam de um carinho, de uma palavra, de um aconchego. Que possam todos receber as bênçãos de luz que vem do Mestre Jesus e acalente os corações mais desesperados nesse instante. Convidamos Jesus a ir ao nosso lar, as portas estão abertas, Ele entra, ilumina, esclarece, fortifica, ampara. E esta luz generosa sai por portas e por janelas e beneficia todos que estão à nossa volta. E desta forma iluminamos não só o nosso lar, mas o nosso prédio, a nossa casa, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade. Que possamos nós nos incluirmos nestas vibrações, necessitados que somos de amparo e de fortalecimento, confiando sempre no amor e na presença do nosso Pai na nossa vida. Estendemos as nossas vibrações ao CAE, aos vizinhos do CAE e a todos aqueles que lá frequentam como assistidos, voluntários e alunos. Que haja paz, que haja luz em todos os corações. Graças a Deus. Que possamos ter uma boa noite de sono, que possamos acordar refeitos, buscando compreender melhor a nós mesmos e o momento em que vivemos e que possamos estar no aprendizado diário do Evangelho de Jesus, que possamos trazer a cada dia para a nossa vida, para que possamos estar fortalecidos diante daquilo que temos como dificuldade. Jesus abençoe a cada um e que possamos nos encontrar brevemente com a mesma alegria de sempre. Mesmo que estejamos ainda de forma virtual, estaremos sempre juntos, unidos pelos laços que são os laços do coração. Boa noite a todos.